A gente estava falando de transporte através da membrana, né? E nós vimos transporte passivo. Então tem que lembrar, gente, que transporte passivo é sempre a favor do gradiente de concentração e não tem gasto de energia. Tá? Então toda vez que tem transporte passivo é por difusão, que é moléculas muito pequenas que passam direto ali na membrana plasmática, ou é por difusão facilitada, que passa dentro de proteínas, mas a favor do gradiente de concentração, ou é a osmose, que é a passagem de água, que a água sempre vai para um lugar onde ela tem que concentrar, onde ela tem que diluir, perdão. Ela sempre vai para o lugar que está mais concentrado para ela tentar diluir, né? Nós paramos aí, no transporte ativo. Então, o transporte ativo, gente, tem gasto de energia. Então, ele vai contra o gradiente de concentração. Então, se fora da célula está muito concentrado e dentro da célula está pouco concentrado, a tendência era entrar esse soluto para dentro da célula, né, para tentar ficar igual. Mas não, ainda vai sair mais ainda. É como se a sala de aula, lá tivesse 100 pessoas dentro daquela sala de aula. Né? Aí na hora que abre a porta, a tendência era sair gente, mas não, mas vem o Fabinho e coloca mais gente dentro da sala, né? Então ele está indo contra o gradiente de concentração, ele está indo de onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Só que para isso, na hora que ele abre a porta, vai ter um monte de gente querendo sair, então ele vai ter que gastar uma energia, porque ele vai ter que segurar esse pessoal que está querendo sair, vai ter que colocar mais gente para dentro, então vai ter um gasto de energia. O principal exemplo de transporte ativo no nosso corpo é bomba de sódio e potássio, tá? Lembra disso, transporte ativo vai ser quase sinônimo de bomba de sódio e potássio, que é uma bomba, que é um mecanismo do nosso sistema nervoso para poder dar carga na membrana, polarizar a membrana plasmática. Então, com a polarização dessa membrana plasmática, você tem tipo que uma carga, né? A membrana ela fica polarizada e com isso permite com que os sinais elétricos dos neurônios passem por essas membranas, tá? Então, essa bomba de sódio e potássio, ela é muito importante para a transmissão dos impulsos nervosos, tá? E ela é contra o gradiente de concentração e ela tem gasto de energia, tá? Essa diferença de concentração permite com a polarização da membrana, cargas elétricas dos íons, essencial nas células nervosas para a transmissão dos impulsos nervosos. Tá? Então é uma bomba de sódio e potássio, onde dentro da célula fica com muito potássio e fora da célula fica com mais sódio. Tá? Então faz essa concentração. Tá? E transporte através de vesículas, tá, gente? Porque às vezes a partícula ela é tão grande que ela encosta na membrana plasmática, a membrana faz uma vesícula e a membrana coloca essa vesícula para dentro carregando o que ela tem que carregar. Isso acontece geralmente com moléculas muito grandes, isso acontece com partículas alimentares, né? Isso acontece quando a célula tem que englobar micro-organismo. Então, às vezes é um macrófago, uma célula de defesa, tem que colocar uma bactéria para dentro da célula para poder destruir essa bactéria. Então ela vai lá, lança pseudópodes, né? A membrana vai lá, abraça essa bactéria e coloca ela para dentro. Isso é um tipo de endocitose, está colocando coisa para dentro. Essa endocitose pode ser de partícula sólida ou de partículas líquidas, né, diluídas em água. Se for endocitose de partícula sólida, é chamada de fagocitose. Se for uma endocitose de partículas líquidas, é chamada de pinocitose. Endocitose, então fagocitose, partícula sólida, pinocitose, partículas líquidas, né, partículas ali dissolvidas em água. Fagocitose, né, de partículas sólidas, quando vai englobar partículas grandes e sólidas. A fagocitose também é responsável pela alimentação das amebas, né? Então, uma ameba, quando ela quer se alimentar, ela se alimenta por fagocitose. Pinocitose de partículas líquidas e a exocitose é a saída de substâncias de dentro da célula, né? Às vezes quer eliminar glândulas que liberam hormônio, ou então lembra quando nós estudamos lisossomos, que são organelas que fazem digestão intracelular. Então tem uma mitocôndria velha lá dentro da célula que não está funcionando mais. Esse lisossomo vai, engole essa mitocôndria velha, digere ela ali dentro, o que tem que ser reaproveitado pela célula fica dentro da célula e o que tem que ser eliminado vai esse lisossomo, se funde lá com a membrana plasmática, abre e libera esses resíduos, né? Então,
Isso é um tipo de exocitose, que é a saída de partículas da célula. Vou colocar um outro slide aqui. Então, falando agora de dentro das células, nós vamos fazer uma aula rápida, gente, de citoplasma. O que tem dentro da célula, quais são as coisas mais importantes. Vamos começar pelo núcleo, tá? Então, o núcleo das células, lógico que as células que vão ter núcleo são as células eucariontes, né, que vão ter esse núcleo aí muito bem delimitado por uma membrana, material genético lá dentro, separadinho, tá? Então, essas são as células, é o núcleo de uma célula eucarionte. Então, ela vai ter carioteca, que é essa membrana, igual a membrana plasmática da célula, só que lá envolvendo o núcleo, envolvendo o material genético. Então, eu tenho a carioteca, ela tem vários poros. Por quê? Porque tem que passar a coisa ali o tempo todo, né? O DNA está lá dentro desse núcleo e o tempo todo tem que passar RNA mensageiro para poder buscar a informação do DNA, trazer para o citoplasma para produzir proteína e vice-versa, né? Entrar RNA mensageiro, sair RNA mensageiro. Então tem que ter esses vários poros aí. Quanto mais ativo é esse DNA, mais poros essa carioteca vai ter. Então lá dentro eu tenho um nucleolo, né? Como se fosse o núcleo do núcleo. Tá? Esse nucleolo ele é rico em RNA ribossômico. Então o RNA ribossômico vai ser responsável por produzir ribossomos. Tá? Então o RNA ribossômico ele fica armazenado ali dentro do nucleolo, né? E ali vão ser produzidos os ribossomos que vão produzir as proteínas futuramente, né? E fica também os cromossomos, né? Então todo o material genético daquela célula fica armazenado ali dentro do núcleo. Tá? Então é o núcleo, a estrutura presente em células eucarióticas que contém a maioria do material genético das células. Por que a maioria, gente? Porque eu também tenho material genético nas células dentro das mitocôndrias, tá? Cerca de 2% do DNA de dentro das células estão nas mitocôndrias. Então por isso que às vezes você fala, pode cair em prova assim, eu preciso fazer um clone, eu tiro o material genético daquela célula e coloco o material genético de uma outra célula qualquer. Essa célula vai ter 100% do DNA desse novo DNA? Não, porque ela carrega 2% das mitocôndrias dela já, né? Quando fizeram um clone da ovelha Dolly, tiraram o DNA da ovelha e colocaram um DNA de uma outra ovelha lá dentro. Mas a Dolly ela não era 100% idêntica ao que clonaram, porque ela tinha o DNA mitocondrial lá já dela, né, da célula antiga. E esse DNA mitocondrial ele vem da mãe, né, porque a gente herda as mitocôndrias da nossa mãe, né. Lá dentro do DNA, lá dentro do núcleo, aqui está falando que tem cromatina. A cromatina, gente, ela é dividida em eucromatina e heterocromatina. O que é cromatina, o que é cromossomo, qual que é a diferença? Tudo é o filamento de DNA, né? Então o filamento de DNA, ele começa a se enrolar em umas proteínas igual um ioiô, né? Você pega o ioiô e você vai enrolando barbante nele assim, igual novelo de lã, né? Então essas proteínas são chamadas de histonas. Isso serve para poder o DNA enrolar ali nele e o DNA ficar organizado lá dentro do citoplasma, tá? Então eu tenho uma fita de DNA, quando o DNA está junto com essas proteínas histonas, ela recebe o nome de cromatina, tá? E quando chega no máximo de enrolação, de condensação desse DNA nessas histonas, ele recebe o nome de cromossomo. Tá? Só que essa cromatina, junto com essas histonas, tem algumas regiões que ela está muito enrolada e que não tem gene ali para poder ler. Tá? O gene que está ali, ele tá inativo, porque às vezes ele está tão enrolado na proteína que na hora de abrir para poder ler o que está escrito ali, não vai abrir e nem tem informação essencial. Né? Nem tem informação essencial. Tem parte do DNA que não tem informação para poder produzir proteína. Tá? Essa parte que não tem informação essencial para produzir proteína é chamada de heterocromatina. Tá? Aqui, ó, até simplificado aqui para uma parte enroladinha.
Ali ele vai estar tão enrolada que essa parte não tem leitura daquilo ali, né? Como se fosse um cordão de ouro, assim, daqueles bem fininhos, aquele nó que não sai nunca mais, que a gente não sabe, a gente guarda o cordão inteiro, quando vê tem um nó, aparece um nó lá, que eu não sei o que é aquilo, aquela parte é uma heterocromatina, não tem leitura. E a eucromatina é a parte do DNA que está abertona lá para poder ler, né? Então ela é maior esterilização e até formar o cromossomos. Tá? Os cromossomos possuem vários genes, é a sequência de nucleotídeos que vai ser codificada em proteína. Né? Então, o que é o gene? Gene é a partezinha do DNA, lá da fita de DNA, que vai produzir uma proteína. Né? Então, eu tenho lá aquela sequência ali, né, de letrinhas de nucleotídeo A, T, C, C, G. Isso é um gene que vai codificar a cor do cabelo. A, T, 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 C. Esse daqui é um gene que vai codificar a albumina, que é aquela proteína lá de tal coisa, tá? Então, o local que cada gene ocupa no cromossomo é chamado de locos gênicos, porque a gente tem, ó, 2 pares de cromossomo 1, 2 pares de cromossomo 2, 2 pares de cromossomo 3, e cada gene está numa região, tanto no cromossomo 1 quanto no cromossomo 2. No cromossomo, né, cromossomo 1 que veio do pai e no cromossomo 1 que veio da mãe. Como assim? Eu tenho aqui, ó, nessa região aqui do gene, ó, tá dando pra vocês verem que eu tô riscando? Sim. Então, nessa região aqui do cromossomo 1, vamos supor que esse cromossomo aqui veio da minha mãe, esse cromossomo aqui veio do meu pai. Então, essa região aqui codifica a cor do olho, né? Veio da minha mãe lá a informação do cor do olho. No meu pai, no mesmo local, eu também tenho a mesma informação de cor do olho. Tá? A característica cor do olho. Não quer dizer que, né, às vezes da minha mãe tá falando que meu olho vai ser azul, do meu pai tá falando que meu olho vai ser castanho, né? Aí vai fazer azinho lá, aquela bagunça toda, para poder ver se vai ser dominante, recessivo, se meu olho vai ser azul ou castanho. Mas a informação vai ter no mesmo local, tá? E esse local no gene é chamado de locus gênico. Então, locus gênico é o local de cada gene que ocupa no cromossomo, tá? Então, os cromossomos geralmente acontecem aos pares nas células, porque às vezes nos gametas, às vezes não, porque nos gametas ele não vai estar aos pares, né? Eu não vou ter 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2. Eu vou ter um só de cada, porque depois eu vou ter que restaurar a ploidia quando tiver fecundação, né? Cada par possui os mesmos genes e os mesmos locus gênicos, e são chamados de cromossomos homólogos. Então, aqueles cromossomos 1 aqui que eu falei, ó, são cromossomos homólogos, porque são o cromossomo 1 do pai e o cromossomo 1 da mãe. Cromossomo 2 do pai e cromossomo 2 da mãe. Então, são cromossomos homólogos. Vocês conseguem ver isso é chamado ai meu Deus, perdi o nome. Quando faz esse exame de cariotipagem. Tá? Quando você pega uma célula sua, gente, e pega todos os cromossomos, ó, e faz esse exame aqui. Esse daqui é uma cariotipagem. Você pega todos os seus cromossomos lá dentro, cora eles no laboratório e o cientista faz todos os parzinhos assim, né? Eu queria muito fazer uma cariotipagem dessa minha e mandar fazer um quadro, né? Sem esses números embaixo, olha. Ia ficar bacana. Então você faz a cariotipagem para poder saber se você não tem alguma síndrome, né? Porque se você tiver 3 cromossomos desse 21 pequenininho aqui, você tem síndrome de Down, né? Se você falta um outro cromossomo e você tem uma outra síndrome, né? Então essa é uma cariotipagem. Vocês conseguem me falar se esse indivíduo aí é um homem ou é uma mulher? Só olhando aí os cromossomos dele. É um homem. Por quê? Porque ele tem um Y. Isso, porque é XY, né, gente? Então, nós humanos, nós temos 23 pares, né? 22 pares 22 pares de cromossomos que vão dar todas as características nossas e um par que é das características sexuais, né? No homem, esse par é XY e mulher XX. Então, a mulher sempre vai ter cromossomo sexual X. Então, ela só tem como passar para o óvulo dela o cromossomo X. O homem já pode passar o X ou passar o Y. Então, quem vai definir o sexo do embriãozinho do filho vai ser sempre o homem, né? Porque a mulher sempre vai passar o cromossomo X.
E o homem é XY, então ele pode passar ou X ou Y. Passou o X, vai ser uma menina. Passou XY, perdão, passou Y, vai ser um menino. Beleza, gente? Então eu tenho as células diploides, que são as células que têm 23 pares, e as células haploides N, que tem só um par. Perdão, que tem só um cromossomo de cada um, né? Então, 23 pares, os humanos. A célula haploide, então, ó, eu tenho aí 1, 2, 3, 4 cromossomos. E na célula diploide, eu tenho esses 4 cromossomos duplicados, né? Eu tenho 4 aí homólogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os gametas, eles são haploides, né? Tem só metade do número de cromossomos. E o nucleolo, gente, o nucleolo, ele é uma região que está lá dentro do núcleo, igual eu falei, rico em RNA ribossômico, né? Então eles vão formar o ribossomo, que após formado vai sair do citoplasma, vai sair do núcleo e vai lá para o citoplasma para poder produzir proteína. Dá tempo de fazer mais uma aula? Acho que não, né? Vou falar só mais um pouquinho. E as organelas, gente, citoplasmáticas, olha só, nós vimos citoesqueleto, lembra? Tem microfilamentos, os microtúbulos e os microfilamentos. Os microtúbulos, gente, eles são importantes porque eles formam cílios, flagelos e formam também o centríolo, que vai auxiliar lá na hora da divisão celular, né? Então esse citoesqueleto, gente, é para poder dar uma estrutura para a célula, porque a célula é como se fosse aquela como é que chama aquele negócio que vem no potinho? Aquela moeba, né? É uma coisa toda líquida, né? Totalmente cheia de água. Só que ele tem um citoesqueleto, né? Ele tem que ter uma estrutura lá dentro, como se fosse um monte de arame, assim, para poder deixar essa célula estruturada, né? E esses vão ser o citoesqueleto, né? Que vai dar essa estrutura para as células. E esses microtúbulos, gente, é um tipo de citoesqueleto que vai ajudar a formar os centríolos, os cílios e os flagelos, né? Os centríolos vão auxiliar aí na hora da divisão celular e os cílios e flagelos vão formar os espermatozoides e as células respiratórias, né? Nossas células da tireoide, da traqueia, nossas células do sistema respiratório, que ajuda a eliminar impurezas. O retículo endoplasmático, gente, eu tenho retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, ele é chamado de rugoso porque ele está cheio de ribossomos em volta dele. Esses ribossomos têm a função de produzir proteína. Então, a função do retículo endoplasmático rugoso é produzir proteína. E logo depois dele, eu tenho o retículo endoplasmático liso, que a função dele principal é eliminar substâncias tóxicas do nosso organismo. Então, eliminar excesso de álcool, medicamento, qualquer tipo de droga, né? E por isso que uma pessoa que faz uso contínuo de álcool ou de medicamento, ele tem uma quantidade maior de retículo endoplasmático liso. Então, quanto mais ele usa esse medicamento, mais retículo endoplasmático liso ele tem, mais rápido ele destrói essa droga. Então, a pessoa vai ficando dependente porque aquilo ali não vai deixando de fazer efeito, né? Então, o retículo endoplasmático liso está relacionado com desintoxicação. Então, os ribossomos, gente, eles são duas unidades, subunidade maior e subunidade menor. E eles estão responsáveis por síntese de proteína, né? Lembra que o RNA mensageiro entra aí e ele vai puxando lá o RNA transportador, trazendo os aminoácidos correspondentes para poder produzir a proteína, né? Então, lê o RNA mensageiro lá. TCG, aí busca um aminoácido e coloca ali. CCT, aí busca outro aminoácido e liga por ligação peptídica até formar uma proteína grande. Os ribossomos, eles podem estar em 3 lugares principais, associados ao retículo endoplasmático rugoso, que vai produzir proteína que vai sair da célula, lembra disso? Ribossomos soltos no citoplasma, que vai produzir proteína que vão ficar no citoplasma, e ribossomos dentro das mitocôndrias, que vão produzir proteínas para as próprias mitocôndrias. Tá? Então, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso e o complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi é esse monte de bolsa aí que vem logo depois do retículo endoplasmático liso. Ele vai ser responsável, então, por
formar as vesículas que vão eliminar essas proteínas que foram produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso para fora da célula. Tá? Então o complexo de Golgi vai formar essas vesículas, ó. Tá vindo uma proteína lá do complexo de Golgi, foi produzida lá. Perdão, lá no retículo endoplasmático rugoso. Foi produzida a proteína, vai passando de bolsa para bolsa, vai passando aqui dentro. Aqui eles vão fazendo, o complexo de Golgi vai fazendo modificações das proteínas. Às vezes a proteína ela precisa de ter uma glicose no finalzinho dela lá, para poder sinalizar que aquela lá é uma glicoproteína. Ou então precisa ter uma molécula, um cloro, por exemplo, grudado na proteína. O complexo de Golgi que vai fazer essas transformações das proteínas. Essa proteína então cai dentro da vesícula, vai transportando, até essa proteína ser secretada, ser eliminada da célula. Tá? Então produziu aqui, ó, no complexo de Golgi, no retículo endoplasmático rugoso, a proteína foi produzida, entrou no complexo de Golgi, foi passando, até formar a vesícula e ser eliminada da célula.